você pode falar pelo Bolsonaro em relação a isso, mas, por exemplo, por que que ele ataca o tribunal e depois ele recua? Por que que ele não mantenha, como foi no 7 de setembro, e depois ele veio Não, com o primeiro Temer, aquela coisa de não, não foi bem não, isso. É um medo também de ter alguma não, eu alguma acho assim, primeiro preciso registrar aqui e dizer, tá, que no meu entender, o Bolsonaro, de todos os políticos, de todos os agentes, é o que mais respeita as instituições. Ele é um democrata. Ele não sai atacando, ele não ataca o parlamento, ele respeita as decisões do parlamento. Os próprios parlamentares, os mais antigos, falam: olha, pela primeira vez o parlamento é livre para decidir as coisas, para votar como quer. Não tem um chefe de executivo aqui em cima tentando mudar a nossa votação, ou como a gente fazia na época do mensalão, comprar, ou ameaçar, ou chantagear, não tem. Ele respeita o parlamento. Até porque ele foi parlamentar por 28 anos. E ele respeita também a Corte Constitucional. Ele respeita o Supremo Tribunal Federal. Agora, ele se revolta quando ele vê ele ser atacado por algum ministro. Tipo assim, quando ele foi nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele. Só ele poderia fazer isso. E o Supremo, com uma liminar, impediu que ele nomeasse. Então, o Supremo invadiu a competência do presidente da República. É claro que ele não vai gostar, é claro que ele não vai ficar feliz. Daí ele pega, ele fala, Mas por que que ele ele volta comenta. atrás então, se ele tem certeza disso? Isso que eu não entendo. Porque ele se une, porque no final das contas, quem vai decidir tudo vai ser o Supremo. Porque fica parecendo uma coisa A gente não tem de no Brasil um é, poder moderador, como a gente tinha na época do Império, que o imperador era o poder moderador, que podia dizer, não, você está errado, é ele entendi. que está certo. A gente não tem um poder moderador. E, infelizmente, né, as pessoas têm muito medo do Supremo. No próprio parlamento a gente vê isso. Tem medo mesmo? Tem medo, tem medo. Por quê? Porque o nosso sistema de freios e contrapesos, né, que é assim de como que a Constituição coloca para um poder não invadir a competência do outro, o que acontece? Você tem um sistema Que é que eu essencial, considero né, para a muito falho, democracia mas é muito é um falho. invadir o outro, É, né. porque você tem um Senado Tá, que é quem fiscaliza, digamos, o Supremo. tá, Tipo, se um ministro começar a fazer coisas que não deve, o impeachment do ministro do Supremo está previsto no Senado Federal. Eles que podem fazer isso. entendi. Mas aí você tem um Supremo, os mesmos ministros, que vão julgar os senadores da República. Se tiver algum problema, abrir uma investigação e também investigam os deputados. Então, o que acontece? Ninguém quer ser investigado pelo Claro. Supremo. Porque, na verdade, os caras podem julgar o que eles quiserem, não é? Então, o nosso sistema de freio e contrapeso fica fragilizado. Mas você vê alguma alternativa para isso? Vejo várias alternativas. A gente tem muito o que trabalhar. O problema é que é um pouco complicado, porque quando a gente fala em fazer qualquer alteração, a grande maioria dos parlamentares, embora concordem, queiram, tem medo. Mas isso teria que ser feito na Constituição? Sim, na É? Constituição, claro, O na que, por exemplo, que Constituição. daria para fazer para Por exemplo, uma frear esse coisa tipo de coisa? que seria legal, eu acho, tirar a competência originária do Supremo para julgar crimes de parlamentares. Ou você, por exemplo, o tal do foro privilegiado. É uma luta nossa acabar com esse foro privilegiado. Não coloca no Supremo, deixa os juízes julgarem. Entendi. E Entendeu? são eles que julgam. Você põe para os juízes, porque aí você sabe que o Supremo não vai ter esse poder em cima dos parlamentares. Deixa que o Ministério Público vai denunciar e os juízes vão julgar. Como qualquer pessoa. Por que tem que ser diferente no caso de parlamentar? Você entendeu? Faz Podia sentido. podia tirar o foro privilegiado. Só isso já faria uma diferença muito grande. E existe PEC para o fim do foro privilegiado. Existe isso lá, mas não anda. Não anda. Simplesmente não anda. Por- Principalmente pelo Por medo. pressão. Por pressão. É, exatamente. Então, assim, eu sou uma defensora do fim do foro privilegiado.